Desejo cumprimentar a amada igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz. Vamos, irmãos, aproveitar que estamos de pé, ler o tema que está aí na tela. Vou contar até 3 e todos leremos juntos. Nós estamos tão perto do céu, né, irmãos? Cada um fez o seu tenor, fez o seu soprano, fez o baixo, fez contralto. Cada um louvou em espírito e em verdade. Deus não olhou se você é desafinado, não olhou nada disso. Nesta noite Ele recebeu a sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1, 2, 3. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Pode sentar glorificando a Deus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. E é por misericórdia que Ele nos concede essa alegria e nos concede tão grande honra de estarmos aqui nesta noite, na beleza da sua santidade, para adorarmos o seu santo nome. Glória a Deus. Amados, esse salmo, observando o texto escolhido para o tema e todo o seu contexto, nós vamos encontrar pelo menos, no mínimo, 4 temas que nós poderíamos abordar para embasar uma mensagem aos nossos corações nesta noite. Nós poderíamos falar da terceira idade, que foi a mensagem muito bem explanada na noite de ontem. Nos versículos 9, nós encontramos o salmista Davi falando já da sua velhice. Poderíamos abordar a justiça de Deus, onde nós encontramos no versículo 2 do Salmo 71, livra-me na tua justiça. Versículo 15, as bênçãos da tua justiça e da tua salvação. Versículo 16, farei menção da tua justiça. E ainda o versículo 24, a minha língua falará da tua justiça. Então este seria um segundo tema que nós poderíamos abordar, a justiça ou a retidão de Deus, como dizem algumas versões. Poderíamos abordar a soberania de Deus. Nós encontramos no versículo 3, a parte B, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. E no final do tema ali, o salmista pergunta, ó Deus, quem é semelhante a ti? Poderíamos abordar a soberania de Deus, mas nesta noite nós queremos abordar os feitos, as maravilhas e as grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesse salmo nós vamos encontrar Davi relembrando alguns momentos seus de aflição na trajetória de toda a sua vida, desde quando Deus o chamou do meio das ovelhas para o palácio. Então Davi começa a passar um filme em sua mente e traz à memória algumas aflições, e dá a impressão no versículo 18, agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então o salmista dá a impressão que está passando até por uma crise, e ele pede uma certa urgência da parte de Deus na sua ação sobre a sua vida, por todas as dificuldades que ele passou. E nós vamos encontrar no versículo 12 deste Salmo 71, ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. O salmista Davi pede pressa na ajuda de Deus, no auxílio, na intervenção divina sobre a sua situação. Daí a entender também que esse Salmo 71, como o pastor Eliseu comentou ontem, poderia ser uma continuidade do Salmo 70, que o Salmo 70 começa exatamente dessa forma: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. O salmista Davi agora já nos fins dos seus dias, ele começa a ter pressa e uma certa ansiedade. Em nada parecia que lembrava aquele
jovem tão animoso que Deus havia escolhido para reinar sobre Israel. Então essa impressão de que o salmista está meio que complexado, meio turbado com seus problemas, com as suas lembranças de todas as tribulações que ele passou, e agora chegando à sua velhice, nós vamos encontrar no versículo 9, que foi mencionado aqui ontem, na parte B: não me desampares quando se for acabando a minha força. O salmista tem a impressão de que ele não pode mais nada em sua vida. E ontem, foi a mensagem de ontem, mas nós queremos reforçar, porque às vezes, até mesmo nós jovens achamos que não podemos ir além de onde nós estamos. Mas nós queremos dizer nesta noite, que nós servimos a um Deus, que Ele segura com as suas mãos, nas nossas mãos, e nos faz transpor muralhas, que às vezes nós pensávamos que eram intransponíveis. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Nazete mesmo falou aqui hoje a respeito do impossível de Deus. Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, aos olhos da medicina, foi possível para Deus, e permitiu que a irmã Nazete estivesse aqui nesta noite para junto conosco glorificar o seu santo nome. Mas mesmo que seja por complexo de inferioridade ou por complexo da idade, a palavra de Deus também vai nos dizer no Salmo 92, que os velhos ainda darão frutos na sua velhice, e não somente darão frutos, mas serão viçosos e florescentes para a glória do nosso Deus. Então nós temos motivo para glorificar o nosso Deus, para continuar, para permanecer, persistir nessa trajetória, glorificando o nome do nosso Deus. Essa semana, irmãos, nós estivemos na terça-feira visitando um lar de idosos lá no Jardim Primavera, da missionária Rosita, esposa do saudoso pastor Paulo Alves de Jardim Primavera. Então nós vimos ali realmente o que é situação de abandono, de desespero. Talvez a gente olhe para esse salmo, a gente entenda um pouquinho quando a gente visita um asilo, por exemplo, a situação em que aquelas pessoas se encontram, talvez abandonada pelas suas famílias. Mas o profeta Isaías nos dá uma garantia e uma certeza ao nosso coração, que ainda que a nossa mãe se esquecesse de nós, Ele jamais se esquecerá de nós. Ele está sempre lembrando, sempre cuidando, sempre zelando pela sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então lá sim foi uma situação de abandono, e nos lembra um certo complexo que o salmista estava passando por aqui. O versículo 19 então vem como que a irmã Nazete também falou, como que uma injeção de ânimo sobre a vida do salmista. Esse versículo 19 funciona como uma injeção de ânimo, que aí ele começa a lembrar dos grandes feitos, das grandes vitórias que Deus deu a ele sobre diversos exércitos, sobre diversas nações. Então começa a vir aquela memória, e o salmista então no versículo 19, ele começa a se lembrar, e eu me lembro agora do Salmo 86, no versículo 10, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só Deus pode fazer o que estava fazendo na vida de Davi naquele momento, e só Deus poderia ter feito o que fez em toda a sua trajetória. Então ele agora se lembra, também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi começa a se lembrar das grandes coisas que Deus fez através de suas mãos, desde quando ele veio de trás das ovelhas para reinar sobre Israel, as vitórias sobre gigantes, sobre exércitos que se levantaram dentro da sua própria família. Então ele começa a se lembrar que a justiça de Deus está muito alta e que ele houvera feito grandes coisas. Nós lembramos também da oração de Maria, quando recebe a notícia do anjo que seria a mãe do Salvador. Ela começa a cantar ao Senhor: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque fizeste grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu desafio você nesta noite a tomar também dessa injeção de ânimo que o Senhor está nos dando nesta noite, e
começar a lembrar das grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida. E se você não conseguir lembrar, peça a Ele que traga a sua memória, porque em algum momento Ele fez alguma coisa grande em sua vida, e você precisa ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Só o fato de você estar de pé nesta noite, aqui louvando e glorificando o teu santo nome, nesta verdadeira comunhão, em louvor e adoração ao nosso Deus, é motivo para você dizer ao Senhor: o Senhor fez grandes coisas em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, louvado seja o nome do Senhor. Quando esse grande coral começou a cantar aqui, o mestre Mar se revolta. Não teve quem não se alegrasse nesta noite, porque parecia que nós estávamos verdadeiramente na presença, diante do Senhor, já livre dessa terra, livre dessas tribulações, das enfermidades. Parecia que nós estávamos verdadeiramente no céu, louvado seja o nome do Senhor. Então temos motivo para dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então esse versículo 19 é um marco na mudança de postura do salmista. O salmista, até o versículo 18, ele vem assim meio que lamentando, pedindo uma certa urgência da parte de Deus. Mas os irmãos observem que a partir do versículo 19, quando ele tem essa injeção de ânimo, nada mais para ele é problema. Os irmãos podem ler, nós vamos ler para não tomarmos tempo, mas do versículo 20 até o versículo 24, ele não vai mais olhar para as dificuldades. Apenas o versículo 13, por exemplo. Versículo 13: sejam confundidos e consumidos os que são os adversários da minha alma. Aí ele está pedindo a Deus. Mas no versículo 24, já depois do ânimo que ele tomou da parte de Deus, ele vai dizer: a minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Ele já não pede mais a Deus, ele já diz que estão confundidos aqueles que buscam o mal do Senhor. Então nesta noite nós queremos te desafiar. Aquilo que porventura está vindo contra a sua vida como tribulação, como uma perseguição, nesta noite tome posse da vitória e considere que essa vitória já está nas suas mãos, que os inimigos que se levantaram contra você já se encontram confundidos e derrotados, porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande Deus, irmãos, só pode fazer coisas grandes. Um grande Deus só pode fazer grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Fez em toda a trajetória de Israel, desde a chamada de Abraão, preservando o seu povo da seca no Egito, levando a terra prometida, depois guardando o povo, levando ao cativeiro babilônico, mas preservando no cativeiro babilônico, trazendo de volta a sua terra. Deus sempre fez coisas grandes, porque Ele é um Deus grande. E se Deus fez assim na vida de Israel, não é diferente na vida da igreja. Talvez pelo contrário, seja ainda muito maior os feitos na vida da igreja do Senhor Jesus. E nós podemos lembrar, por exemplo, como este livro chegou até nós. Que grandes coisas Deus fez pela igreja, para que este livro hoje estivesse como regra de fé e prática para a igreja do Senhor Jesus. Também podemos lembrar como o Evangelho chegou até nós. De que maneira o Evangelho, nós ouvimos outrora e estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, condenados e destinados ao inferno, mas Deus, por sua misericórdia, nos alcançou pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Evangelho. Como poderia? Isso é grandes coisas que Deus fez no meio da sua igreja. Como as Assembleias de Deus cresceram tanto ao longo desses 102 anos, fez agora. Como pode as Assembleias de Deus terem crescido tanto, começando com apenas 18 irmãos, que foram convidados a se retirar de uma igreja batista, e hoje são milhões em todo o Brasil e em todo o mundo. Louvado seja Deus. Então são grandes coisas que Deus tem feito no meio da sua igreja. E vamos falar de nós agora. Como pode a Assembleia de Deus de Santa Cruz da Serra começar num culto debaixo de uma árvore, e hoje nós estarmos aqui num templo como esse, com um ar-condicionado, transmitindo o culto ao vivo pela internet?
Só Deus pode fazer essas coisas na vida da sua igreja. E é motivo para nós glorificarmos o nosso Deus. Porque precisamos tirar proveito de tudo que Deus tem colocado, das ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos. Porque são ferramentas para nós aprimorarmos a maneira de estarmos proclamando a mensagem do seu Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E também, amados, nós vamos encontrar no relato do livro dos Atos dos Apóstolos, ou dos Atos da Igreja. Eu convido até você a abrir lá em Atos dos Apóstolos, para rapidamente observar como os feitos de Deus se tornam grandes na vida da igreja. O livro de Atos vai começar o registro da igreja, da inauguração oficial da igreja no dia de Pentecostes. E no livro de Atos, no capítulo 2, Lucas vai começar a registrar algumas coisas grandes que Deus fez no meio da igreja primitiva. Então, Atos capítulo 2, observe aí no versículo 11. Todos aqueles povos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes ouviam em suas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o derramamento de poder no dia de Pentecostes foi para que nós também falássemos das grandezas desse Deus. Acompanhe um pouquinho mais à frente. Ainda no capítulo 2, o versículo... Só vou tomar a palavra grande dentro do contexto. No versículo 20. Grande e glorioso dia do Senhor. Vamos um pouquinho mais à frente. No capítulo 4, no versículo 32. E os apóstolos davam com grande poder. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 5, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Capítulo 5, versículo 11, houve um grande temor em toda a igreja. Então, tudo que Deus começou a fazer na vida da igreja depois do dia de Pentecostes era grande. Capítulo 5, versículo 13, mas o povo tinha-os em grande estima. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, versículo 7. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Não eram simplesmente sinais, mas eram grandes sinais, porque ele estava sob a ordem de um grande Deus. Capítulo 7, ainda versículo 11. Até a tribulação que veio sobre a igreja também era grande aí. Veio uma fome e uma grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 8, versículo 1, uma grande perseguição contra a igreja. No versículo 2, um grande pranto. Mas no capítulo 8, depois dessa grande perseguição, depois desse grande pranto, no capítulo 8, no versículo 8, nós vamos encontrar: e havia grande alegria naquela cidade. Versículo 9, era uma grande personagem. Até as pessoas que eram falsos dentro de uma igreja também se tornavam grandes. Versículo 13 do capítulo 8, sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Louvado seja o nome do Senhor. E todo o relato de Lucas nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Deus operando não simplesmente sinais, maravilhas e prodígios, mas vamos encontrar Deus operando grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas, porque Ele é um Deus grande. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos motivo de sobra nesta noite para glorificarmos a esse. Nós poderíamos ainda mostrar outras referências aos irmãos, mas as horas estão corridas. E eu quero já caminhar com os irmãos aqui para uma meditação, que às vezes pequenas coisas podem às vezes impedir as grandes coisas de Deus na nossa vida. Como é isso? Sodoma e Gomorra tinha uma família que estava preservada da destruição, mas tinha uma mulher que, por um gesto muito simples, ela deixou de usufruir dos benefícios de Deus. A mulher de Ló. Aquela família estava toda preservada, a bênção era para toda a família, mas um simples olhar fez com que aquela mulher estivesse à parte, estivesse fora das bênçãos de Deus. Foi uma coisa muito simples, uma pequena coisa, um simples olhar
fez com que ela estivesse de fora das bênçãos de Deus. Às vezes, nós, até mesmo por causa de um olhar, nós deixamos de receber para as nossas vidas as bênçãos de Deus. Precisamos ter cuidado com tudo aquilo que estamos fazendo nas pequenas coisas. Também, às vezes, um prato de lentilhas, como foi no relato de Jacó e Esaú. É uma pequena coisa. Aparentemente, para Esaú não tinha problema nenhum ele fazer aquele trato ali com Jacó e receber aquele prato de lentilhas em troca da sua primogenitura. Ele não imaginava o que ele estava fazendo. Ele estava entregando toda a bênção na mão do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, quantas vezes nós trocamos as nossas bênçãos por um simples prato de lentilhas? Precisamos meditar nas pequenas coisas que temos feito. Judas, discípulo de Jesus, ali ao lado, participante de todas as bênçãos, um nomeado apóstolo, que poderia ser dar continuidade junto com os 11 a toda a trajetória da igreja do Senhor Jesus. No entanto, ele preferiu uma pequena coisa, 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. E por um preço do escravo, ele vendeu o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, louvado seja o nome do Senhor, o Salvador de toda a humanidade, por um preço de um escravo. Pequenas coisas que fizeram com que essas pessoas, a mulher de Ló, Esaú e Judas, estivessem de fora das bênçãos do Senhor. Nós conhecemos a trajetória, estudamos no curso de missiologia, e fiquei maravilhado com a história de William Carey. Aquele homem inglês, missionário inglês, e tinha o seu coração na Índia. Enfrentou dificuldades. A princípio sua esposa não queria ir, mas ele sentia o chamado de Deus para ir à Índia. E ele acabou perdendo o navio para a Índia e voltou para casa desolado. Mas não desistiu do propósito que Deus tinha colocado no seu coração. E eu quero falar para você, amado irmão, amada irmã. Se Deus colocou em seu coração algum propósito, esteja orando e buscando diante de Deus e perseverando. Porque alguns anos mais tarde, Deus deu-lhe uma nova oportunidade. E nessa oportunidade, a esposa dele já concordou de viajar com ele. Então Deus tinha um propósito em que ele perdesse aquele navio, porque ele não poderia ir sozinho ao campo missionário. E agora a sua esposa concorda aí, e vai o William Carey com toda a sua esposa com a esposa e toda a sua família para a Índia, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a frase que mais me marcou na vida de William Carey foi a seguinte: quer viver grandes coisas da parte de Deus, faça para Deus grandes coisas. Nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, como se estivéssemos fazendo para qualquer pessoa. Precisamos dar o melhor, como o apóstolo Paulo nos ensina, deixar-nos gastar pela obra do Senhor, não ter nem mesmo a nossa vida por preciosa, porque se Ele não cuidar da nossa vida, nem vida nós temos, porque Ele é quem cuida de nós. Então, se nós queremos realmente viver grandes coisas, nós precisamos fazer grandes coisas para Deus.